Mas a galera não fica na academia. A taxa de evasão das academias é muito grande. E isso sempre me intrigou. Eu falei, caramba, o que acontece, né? E aí eu fui estudar e eu vejo que muita gente não se identifica, não se sente pertencente ao meio fitness. Porque as academias vendem muito essa questão do fitness, vendem muito essa questão da performance. Você tem que treinar para queimar caloria, emagrecer e ficar forte, ficar magro. E cara, a grande maioria das pessoas não tem muito essa vibe. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com o Vitor Valente, que é um personal trainer cuja filosofia é treino para quem não gosta de treinar. Ao longo do episódio a gente passou por 3 pontos principais. Primeiro deles, por que muita gente não gosta de fortalecimento ou de ir para academia e quais são algumas formas de reverter isso. Segundo deles, a gente falou sobre o início do Vitor no triatlon e como ele sente que é uma boa forma de uma pessoa iniciando agora começar no triatlon. E por fim, a gente falou sobre o porquê rotinas e hábitos dentro do esporte são muito mais importantes do que ter e cumprir objetivos muito ousados de curto prazo. Uma observação importante é que eu tenho tanto respeito pelo Vitor, que quando minha mãe falou que ela queria começar a treinar, eu não tive dúvidas na hora de indicar ele, e minha mãe, que é alguém que não gostava de treinar, agora tá treinando até de final de semana, o que é simplesmente uma loucura. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu espero que você curta muito esse episódio. Se você gostar, não esquece de curtir, independente da plataforma que você tiver, e se tiver pelo Spotify, dá 5 estrelas, porque me ajuda demais. Dito isso, fiquem agora com meu amigo Vitor Valente. A forma que eu começo é um clássico. Da onde você veio, para onde você vai, dá um resumo da tua história para quem não te conhece. E aí, a partir daí, eu vou puxando assuntos que eu sinto que vai gerar valor para a audiência, mas se tivesse que resumir a sua história, quem é o Vitor que está aqui na minha frente? Bom, eu sou de São Paulo, sou nascido e criado aqui em São Paulo. Me formei em Educação Física já há uns 15 anos, em 2008 eu me formei em Educação Física e iniciei trabalhando em sala de musculação, em academia, né? Então meu começo de carreira foi em academia, foi em sala de musculação. E aí dali eu fiz um curso de Pilates, aonde eu me especializei completamente. Então o meu início de carreira eu trabalhei com musculação pouco tempo e logo fui para o Pilates e fiz vários cursos, fui gestor de estúdio do Pilates, né, da academia. Depois montei o meu próprio estúdio de Pilates, fiquei ali no Pilates por bons anos, né? Então eu conto aí de 2008 até meados de 2017, 2018. Eu só trabalhei com Pilates, alguns alunos de personal, algumas coisas relacionadas a personal, né? E sempre pratiquei esporte, né? Associado aí, claro, ao meu trabalho. Então, o motivo de eu ter entrado na educação física, inclusive, foi eu praticar esporte. Eu fazia Kung Fu na época, fiz Kung Fu dos 13 anos até uns 30 anos, mais ou menos. Então, há pouco tempo que eu parei até. E aí eu sempre pratiquei esporte e a corrida como prática para melhorar o condicionamento do Kung Fu, né? E, enfim, aí trabalhei como professor de Pilates aí até meados de 2017, 2018, né? Com estúdio e tudo mais. Depois eu saí e passei a atuar como personal trainer, né? Comecei a pegar alguns alunos e tudo mais. Ainda assim, entrei como gestor de um estúdio em 2019. Entrei como coordenador e gestor desse estúdio. Fiquei até 2020, quando veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, aí eu acabei saindo desse estúdio e assumi 100% o meu papel como profissional da área, como professor personal, né? Então atuei como personal online ali naquela época que tudo era online, né? E comecei a aumentar minha grade de alunos até chegar o momento de hoje que eu trabalho somente como personal e treino hoje aí o triatlon, né? Boa, bem legal. Eu não tinha a menor ideia de, tipo, a maior parte das coisas que você falou aí. É, então, é uma coisa que eu sempre falo. O grande motivo do podcast é eu bater um papo de 1 hora com as pessoas que eu conheço e gostaria de bater um papo, mas eu não tinha uma desculpa. Então, muito louco. Eu não tinha a menor ideia Legal. que você sabia Kung Fu, cara. Fazia, cara. Fui faixa preta, Caralho. peguei a faixa preta, enfim, praticava bastante, era bem consistente. Cheguei a participar de campeonato como atleta mesmo. Eu gostava muito da luta, né, que no Kung Fu chama boxe chinês.
Então eu praticava muito boxe chinês e é tipo Muay Thai, assim, para quem tá escutando aí e não sabe. O boxe chinês ele é muito parecido com o Muay Thai, só que tem as quedas, tem as projeções que a gente fala, né? Então você soca, chuta e dá a queda na pessoa. E pratiquei na minha adolescência, cara, eu queria ser atleta disso, sabe? Eu tinha um desejo de ser atleta, só que a vida acabou me levando para outros caminhos, mas pratiquei bastante, cara. Eu lutei até os 30 anos, aí eu pratiquei, peguei faixa preta, dava algumas aulas de vez em quando, enfim, era bem legal. Caraca, que loucura. E outra coisa que eu também não tinha a menor ideia, e eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui antes de entrar no triatlon, é o Pilates. Vou ser sincero com você, até recentemente eu tinha até um certo preconceito com o Pilates. Não sei se é normal isso, mas eu sempre via minha mãe praticando Pilates falando assim: ah, filho, vocês da musculação, não sei das quantas. Eu, não, mas vocês do Pilates. O que é o Pilates? Tipo, pra que serve o Pilates? Cara, o Pilates, assim, muita gente tem esse preconceito de, tipo, é só um alongamento, é um relaxamento, é um exercício mais simples de fazer. Mas na real é um trabalho muito profundo com relação aos seus músculos mais estabilizadores, com relação à sua respiração, com relação à sua concentração. Então o Pilates é tipo uma filosofia, vamos assim dizer, né? Uma filosofia onde você vai aprender a lidar com o seu corpo. Eu sempre, quando eu dava curso e quando eu dava só aula de Pilates, eu falava muito isso para os alunos. É você ter consciência sobre você mesmo, né? Todas as partes do seu corpo, como essas partes funcionam, e poder utilizar da melhor forma esse corpo, né? Para as tarefas do dia a dia, né? Então o Pilates hoje ele é muito utilizado como um trabalho aí de fortalecimento, de ganho de flexibilidade, ganhos de mobilidade, para aquelas pessoas que não gostam de uma musculação tradicional, uma academia, e precisam ter o corpo forte para as tarefas do dia a dia, né? Então o Pilates ele responde muito a isso, né? Então as pessoas ficam mais fortes, com mais flexibilidade, com mais condicionamento para o dia a dia, para as tarefas diárias aí e até mesmo para o próprio esporte, né? Eu uso muito dos conceitos do Pilates no esporte, na minha prática esportiva. É claro que não é igual, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida rápida, eu não vou usar todos os conceitos do Pilates. Porém, tudo que eu ganhei com o Pilates de estabilidade, de mobilidade, vai me ajudar a não me lesionar, a performar de uma forma mais segura, sabe? Então, o Pilates é isso. Acho que te traz segurança para os movimentos e qualidade nos movimentos. Entendi. Me parece ser tipo uma versão de funcional com uma certa filosofia ali por trás. E não sei se você tá acompanhando isso, mas tem uma tendência que até tem uma série no Netflix recente de como viver até os 100 anos e tal. E eu tava refletindo sobre isso, eu tava numa brisa meio filosófica minha, de que a musculação, ela é muito boa, obviamente, para criar uma massa muscular, mas quando eu deixei de lado o meu preconceito, comecei a estudar um pouco mais o Pilates, tal, toda essa filosofia, me parece ser um tipo de exercício que ajuda mais na longevidade do que a musculação. Isso faz algum sentido ou eu tô alucinando? Porque, tipo assim, eu não imagino um idoso metendo 35 quilos numa barra W com 80, Pior que tem. tipo, sei lá. Depende muito da experiência da pessoa, né? Então, se é um idoso que sempre praticou musculação a vida inteira, com certeza ele vai levantar cargas legais, assim, cargas muito boas na musculação. Mas eu acho que as duas modalidades se complementam, sabe? Eu acho que a musculação é muito importante, tenho certeza que a musculação é muito importante, porque se fala muito hoje na mídia e na ciência, né? Na minha área, a importância da musculatura forte, de você ter músculos desenvolvidos, você ter massa muscular mesmo, para essa longevidade, né? Que tudo que você vai fazer na sua vida depende de força, né? Você vai andar, você precisa de força para andar. Você vai subir um degrau, você precisa de força para subir um degrau. Para sentar e levantar de uma cadeira, até mesmo para ir no banheiro, você precisa fazer força para sentar no vaso sanitário, para levantar, né? Para as meninas, no caso, né? Então, tudo é força, né? Eu tinha um professor de especialização que eu fiz, de treinamento desportivo, e ele falava, cara, tudo é força. Correr é fazer força. Né? Então o pessoal fala, pô, mas eu preciso treinar força para correr? Precisa treinar força para correr, porque correr é fazer força de uma forma dinâmica ali, de uma forma resistida,
resistente, né? Mas é fazer força. Então, a musculação e o Pilates se complementam nesse sentido. Então, a musculação vai te dar bastante ganho neuromuscular, ganho de massa muscular. O Pilates também, mas o Pilates vai te dar, além disso, a parte de respiração, consciência corporal, organização postural, enfim, uma série de outras questões. Então, acho que uma complementa a outra. E se o idoso já tem uma experiência com musculação, ele vai seguir. Agora, se ele não tem uma experiência com musculação, o Pilates pode ser um bom caminho para ele fazer algo com segurança, consciente e que melhore aí a força dele, a massa muscular dele. Da hora, faz sentido. Teve uma propaganda que eu vi recentemente, não sei se você já viu isso. Super bonitinha, é um idoso. Você não entende muito bem o contexto da propaganda até o final dela. Você viu essa propaganda? O idosinho vai levantando uma anilha, não sei. Ah, sim. E aí você sim. não entende ao longo da propaganda o que ele tá fazendo. E vai lá, ele todo dia levantando a anilhazinha dele. E aí, no fim da propaganda, é Natal, assim. E aí ele pega, levanta a netinha dele pra colocar a estrela na ponta A da árvore. É estrela super da emocionante esse criança. negócio. É sobre isso. Eu dou aula para idoso, né? Até um público meu aí. E, cara, uma das coisas que eu trabalho com idoso, eu tive uma idosa que ela queria, que ela relatou para mim num dia, que ela falou: Meu, eu não tô mais conseguindo ir no mercado, porque eu não consigo empurrar o carrinho. Eu tenho dificuldade de empurrar o carrinho e me cansa as costas, eu me apoio no carrinho. Aí o que eu fiz com ela? Exercícios para ela empurrar o carrinho. Então eu peguei, fiz uma adaptação de uma cadeira para ela empurrar a cadeira, sabe? Movimentos que ela vai precisar lá no mercado, de empurrar o carrinho, então para ganhar essa funcionalidade, né? A musculação para o idoso é muito funcional, né? Então você pode trazer conceitos do treinamento funcional na musculação, por exemplo, para o idoso, né? Melhorar o equilíbrio do idoso é bacana, enfim, uma série de coisas que dá para você adicionar no trabalho. Então é bem legal, é isso mesmo. A massa muscular, o ganho de força, é o que vai garantir a longevidade de nós todos, acho, né? Não é só do idoso, mas de todos nós. Então, desde cedo começar a fazer atividade de fortalecimento é ideal para você ter a longevidade aí que você deseja ao longo da vida. Muito legal. E muito da filosofia por trás do exercício, e também uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci, foi que eu peguei o seu cartãozinho lá e tava escrito Vitor Valente, exercício para quem não gosta de treinar. Então eu sinto que muito do exercício tem a ver com hábito. Como que você enxerga o começo da prática de exercício para alguém que não gosta de praticar exercício? Desde o começo da minha carreira isso me intrigava muito, cara, porque você vai na academia, você sempre vê os mesmos rostos. Não sei se você frequenta alguma academia, mas eu trabalhava em uma, né? E você até vê um rosto novo aqui, um rosto novo ali, né? Mas a galera não fica na academia. A taxa de evasão das academias é muito grande, né? E isso sempre me intrigou. Eu falei, caramba, o que acontece, né? E aí eu fui estudar, eu não falei da minha história, mas eu estudei por um tempo o comportamento humano, né? Fiz alguns cursos de desenvolvimento humano, né? Fiz cursos de autoconhecimento. E nesses cursos eu fui entendendo um pouco mais como as pessoas se comportavam, o porquê que elas agiam e reagiam daquela forma. E eu vejo que muita gente não se identifica, não se sente pertencente ao meio fitness, né? Porque as academias vendem muito essa questão do fitness, até postei recentemente, vende muito essa questão da performance, né? Você tem que treinar para queimar caloria, emagrecer e ficar forte, ficar magro. E, cara, a grande maioria das pessoas não tem muito essa vibe. Se você pegar aí a parcela grande da população, se você tem até pesquisa falando, né, que apenas, sei lá, 5% da população mundial faz atividade física, faz exercício de fato, de forma consistente, né, enfim. Então isso sempre me intrigou. E aí eu comecei a me especializar em atender pessoas que não curtiam muito a atividade. E o meu desafio é fazer com que ela crie pelo menos um pequeno hábito ali de fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana de exercício, que é para a saúde dela, né? Até quando eu montei o meu estúdio, no meu estúdio também eu falava que era uma academia para quem não gostava de academia. Esse era o slogan do estúdio. E o que eu fiz? Eu preparei um ambiente lá eu conseguia, né, organizar um ambiente que não parecia muito academia, parecia muito mais um estúdio, uma casa onde eu recebia as pessoas para praticar exercício,
mas que não tinha aquela pegada, aquela música da academia, aqueles equipamentos, né? E hoje no personal eu faço muito isso no relacionamento com as pessoas, né? Então eu costumo entender como que a pessoa é, o que a pessoa é, qual é o histórico de vida dela, né? Muitas das pessoas que não têm o hábito pelo exercício tiveram uma relação negativa com o exercício na infância. Então quando você pergunta para ela, como foi a sua educação física na escola? Eu sempre entregava atestado, nunca gostei. Meus pais nunca me incentivaram, nunca levaram eu no parque. Eu vejo muito isso. Não sabe andar de bicicleta. Tem gente que não sabe andar de bicicleta, sabe? Então isso aí aí você tem que falar com essa pessoa de uma forma completamente diferente do que falar comigo, com você, que gosta de treinar e vai, mesmo desmotivado, vai, treina e tal, né? Então esse é o meu grande objetivo profissional hoje em dia, é atender essa galera no exercício e também trazer para o esporte, trazer para a prática esportiva uma corrida, na corrida de rua, por exemplo, que é tão democrático, né? Poder trazer essa galera para a corrida ou para outro esporte que a pessoa se interessar e fazer com que a pessoa crie o hábito sempre sem depender de ninguém, faça sozinho, sabe? Sim, sim. E eu vejo super. Eu tento convencer minha mãe a começar a treinar com você, tipo, todo dia, assim. Tem um dia que eu falo assim, e aí, mãe, já mandou mensagem pro Vitor? Porque, pra mim, é muito a ver com o hábito mesmo, igual você falou, assim, tipo. Eu sei que se minha mãe encaixar o hábito, ela vai fazer assim como se qualquer pessoa, tipo, cria o hábito de ir 2 vezes por semana, tipo, fica fixo na cabeça da pessoa. Então, se a gente tivesse que trazer pra prática, de alguém que não tem o hábito de fazer 2 vezes por semana, e aquilo ali, a pessoa de certa forma tem uma motivação, mas não sabe muito bem como começar. Como que funciona essa metodologia prática sua de Vitor, de falar assim, cara, vamos aí 2 vezes por semana, eu e você, tipo, como que é a construção desse hábito conjunto você-aluno? Sim. Eu procuro. Primeiro que quando a pessoa me procura, ela já tomou a atitude de começar algo, né? De mudar a condição que ela está naquele momento de inatividade, de sedentarismo. Então isso já é um primeiro passo, né? O segundo passo é ela criar esse hábito, esse gosto pelo exercício. E uma coisa eu tenho 15 anos de carreira, tá? Eu até não falei, mas eu faz 15 anos aí que eu me formei, né? 2008 para hoje, 15 anos. E nesses 15 anos, o que, que eu observei? Que para muita gente não adianta eu ficar naquela cobrança, tipo, não, você tem que treinar, você tem que, né, você tem que suar, tem que doer, no pain no gain, sabe aquela coisa de personal casca grossa? Então, isso afasta a galera. Então, qual que é a minha metodologia? Eu primeiro faço uma anamnese, uma avaliação dessa pessoa, converso com ela bastante para entender uma série de questões da vida dela e adapto a minha linguagem com ela, né? Os exercícios vão ser os mesmos. Ela vai agachar, ela vai fazer supino, ela vai fazer puxada, enfim. Ela vai fazer a musculação, ela vai fazer uma caminhada na esteira. Mas a linguagem, a forma como eu lido com essa pessoa é diferente. Então eu não fico naquela cobrança, eu não fico em cima dela, né? Querendo que ela faça mais, enfim. Né? Então a linguagem muda, a intensidade da aula muda. Então não pode ser uma aula com uma intensidade muito alta, né? Tem uma linha tênue de intensidade. É claro que para gerar adaptação ela tem que ter intensidade, né? Ela tem que ter a fase de adaptação e ir crescendo, mas isso é bem mais devagar com quem não gosta de treinar, porque a pessoa, se você pega muito pesado e no dia seguinte ela não consegue nem andar direito, ela já tem uma relação negativa com o exercício, fica mais negativo ainda, né? Então aos poucos, você vai criando, aí eu vou trazendo algumas metodologias. Então eu aplico lá a musculação, o funcional, o pilates, algumas técnicas de yoga às vezes, a corrida, né? Se ela gosta de fazer alguma coisa relacionada à parte aeróbica, né? E é isso, eu acho que a metodologia mesmo está relacionado com a linguagem, a forma de abordagem e com o entender individual. Então você entender cada um como como alguém diferente ali. O exercício, os movimentos, eles não vão mudar nunca, né? Os movimentos básicos sempre serão agachamento, as puxadas, as empurradas, né? O aeróbico, né? A caminhada, a caminhada, a bike, enfim. Não muda. O que muda realmente é a abordagem.
como que tá essa abordagem, qual é a intensidade que você coloca nos exercícios. Essa é a grande sacada que eu tive e tenho desenvolvido ao longo desses anos aí de trabalho, tanto lá nos estúdios de Pilates como hoje no personal. Entendi. Acho que é É isso. quando Não sei se eu tirei sua dúvida. Não, é exatamente essa a minha dúvida de como que era a sua metodologia. Tipo, e pelo que eu entendi, é uma coisa muito pessoa a pessoa e ela tá muito ligada à forma de comunicação. Então, o que eu sinto é quando a gente chega na academia, a academia tem uma única forma de comunicação, digamos assim, que é a forma que é imposta por aquele ambiente que pessoas como, tipo, eu ou você gostamos, porque a gente tá ali, assim, a gente gosta daquela música alta, aquela sensação Sim. de, cara, tô me arregaçando aqui, amanhã eu vou acordar com uma dor do cacete. Mas tem gente que não gosta. E um jeito que eu vi isso foi quando eu levei minha mãe esses dias na academia para apresentar uma academia para ela. Ela falou: ai, Gui, esse ambiente é tanta pressão, eu sinto que as pessoas vão ficar me olhando enquanto eu faço exercício, que eu não Exato. pertenço a esse lugar aqui. Eu já E. escutei exatamente isso. Eu já escutei assim de pessoas que falaram que elas precisavam emagrecer antes de entrar em uma academia, porque elas não tinham o corpo ideal para uma academia, né? O que mudou, é interessante, né? Porque a pandemia ela trouxe algo houve algumas mudanças na pandemia em relação à busca de atividade física. Eu acho que as pessoas entenderam a necessidade do exercício, né? Mas muita gente entende que, meu, você precisa se cuidar para ter saúde, né? Porque se falava muito na pandemia de que a pessoa que era inativa, que era sedentária, tinha um risco de desenvolver a Covid de forma mais grave, né? Se falava muito isso. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas com a saúde, falaram, puta, preciso me cuidar, preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer exercício. Ao mesmo tempo não podiam sair de casa, né? E aí o que começou a acontecer? E que foi o que ajudou no meu trabalho de personal hoje? As pessoas começaram a descer mais nas academias dos prédios, né? Os prédios começaram a investir. Você vê muito condomínio, eu vou em condomínios assim, que a academia dá 3, 4 vezes de mais qualidade do que as academias de bairro, sabe? Então, você desce no condomínio, academia, os caras investiram naqueles equipamentos super legais e tal. E aí as pessoas começaram a descer mais para as academias. Só que sentiram a necessidade de um acompanhamento. Então aí cresceu a busca de personal, né? Isso facilitou a entrada das pessoas no exercício, né? Porque aí ela não precisa ir naquele ambiente que nem sua mãe falou, que ela se sente excluída, é um ambiente muito de... Porque é um ambiente de pressão, se você for ver, né? Você entra, tem aquele professor gritando lá no spinning, na sala de ginástica, a musculação com aquele monte de gente levantando ferro, né? Aí você tem um ou outro gordinho fazendo esteira, né? Que geralmente, não sendo preconceituoso, mas geralmente as pessoas que vão para esteira, é aquela pessoa que se sente meio que exclusa ali da musculação, né? Aí ela fica na esteira por 1 hora ali andando, né? Geralmente está com sobrepeso, está acima do peso, né? E tá ali na esteira. Então você vê muito essa exclusão dessa galera, né? Eu vejo por esse sentido, sabe? Sim, sim, demais. Eu acho que a academia tem realmente esse efeito psicológico. Inclusive, eu tava vendo um TikTok esses dias de um cara, e esse é uma coisa que eu nunca imaginava, assim. Ele era um cara que tinha sobrepeso, ele era bem acima do peso, e aí ele tava contando a história do dia que ele caminhou na praia sem camiseta pela primeira vez, depois de já ser magro. Tipo assim, ele falou assim, cara, eu passei muitos anos na academia, hoje era um cara até trincado, tipo, praticava triatlo, só que o efeito psicológico de se sentir excluído, de repente, da população que andaria sem camiseta na praia, ainda estava na cabeça do cara, mesmo depois que ele já se encaixaria, por exemplo, nesse padrão do que você Uhum. espera de alguém que vai caminhar na praia sem camiseta. Então, acho que É. é bem duro mesmo. E eu acho legal essa filosofia de incluir as pessoas na prática do exercício, criando um ambiente mais saudável para elas, mais amigável, É, sabe? e não é fácil, cara. É um trabalho bem difícil, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava na academia, o aluno que tinha mais dificuldade de criar o hábito pelo exercício e tal, era sempre direcionado para mim, né? Então eu ia atender esse aluno, porque eu abordava ele de uma forma diferente, conseguia entender algumas questões. E, cara, é difícil, porque a pessoa, o resultado, né? Você emagrecer, você ficar mais forte, depende muito mais da pessoa do que do personal, do que do treinador.
Se o seu treinador te passa o treino lá e você não faz da forma como ele te passou, cara, o resultado não vai vir. Né? Então depende muito da pessoa. Só que as pessoas que não curtem treinar, elas não gostam de assumir essa responsabilidade para elas, sabe? Tipo, ah não, a responsabilidade é só minha. Elas acabam, às vezes, transferindo. Você pode perceber, é uma coisa bem comum. A pessoa fala, por que eu não emagreci porque o personal não me deu um bom treino? Ah, eu não emagreci porque a minha nutricionista é ruim. Ah, eu não emagreci porque o médico isso, aquilo lá. Enfim, eles sempre terceirizam a responsabilidade e não assumem. Então, uma coisa que eu faço muito também nessa metodologia de trabalho é fazer com que a pessoa comece a entender que a responsabilidade é dela, sabe? De ter os resultados. Então não adianta nada ela treinar 2 vezes na semana e no final de semana encher a cara, tomar todas, ou comer de forma descontrolada. Ah, eu trabalho muito, aí a pessoa vai lá e desconta na comida, né? Então eu vou trazendo essa reflexão, tipo, ó, a responsabilidade é sua, né? Os resultados dependem da sua dedicação, do seu compromisso. Mas não pode ser nada impositivo, porque quando é impositivo a galera também se afasta. Então é muito desafiador trabalhar. Você tem que ter muita calma, muita paciência, resiliência, porque sempre vai ter altos e baixos nesse caminho. Mas graças a Deus, eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos já e têm tido resultados muito legais do objetivo de cada um. Então, eu tenho alunos que, cara, têm resultados, se você for ver num padrão de academia, que não é padrão de academia, é um resultado mediano ali. Mas para ele tá bom, tá com saúde, tá com as taxas hormonais, as taxas metabólicas excelentes e tá tudo bem, né? Então, acho que esse que é a grande sacada. Sim, faz muito sentido isso. Tipo, seguir o objetivo de cada um e garantir que você ajuda ela a montar o sistema que vai levar ela pro próprio objetivo. E uma coisa que eu tenho notado, agora que toda essa questão de longevidade está aparecendo muito, tem vários criadores de conteúdo sobre isso, como melhorar, otimizar a sua vida, seja em termos de performance ou, sei lá, dormir melhor, viver melhor, pensar mais, otimizar o seu dia. Tem muita gente que vem me perguntar, porque sabe que eu gosto de praticar esporte, sobre otimizações que eu faço na minha vida. Assim, a pessoa vem me perguntar, tipo, mas que suplemento você toma? Mas você toma esse chá nesse horário ou nesse horário? E eu falo, cara, antes de eu escolher o horário que eu vou tomar meu ômega 3, antes de eu pensar no horário que eu vou tomar meu whey protein, eu tô treinando 9 vezes por semana, entendeu? Então, tipo assim, tem Uhum. muita gente que vem falar comigo sobre otimização marginal de vida e muitas vezes a pessoa não se comprometeu a fazer o básico do sistema, que ali é É. 2, 3 vezes academia por semana. E isso é uma coisa que E eu vejo acontecendo muito, assim. e assim, é como eu falei, né? As pessoas terceirizam, então muitas pessoas querem a fórmula mágica. Ah, qual que é o suplemento que você toma? Qual o remédio que você toma? Tem muita gente aí que toma remédio para emagrecer de forma descontrolada, né? Então vejo muito isso, alguns alunos e conhecidos tomando remédio para emagrecer, aplicando injeção para emagrecer, mas isso que você falou é básico. Não fazem o básico, que é treinar, fazer exercício de forma consistente, de forma contínua e se alimentar direito, ter bons hábitos. Cara, é ter bons hábitos, né? Primeiro começa aí, depois suplementa, depois toma alguma suplementação, toma algum produto aí que vai te ajudar. Mas primeiro corrige os seus hábitos básicos, que é a refeição da manhã, a refeição da tarde, a refeição da noite, né? Durante a semana, durante o final de semana. Primeiro começa aí, organiza isso. Depois organiza a sua rotina de exercício. Coloca de 2 a 3 vezes no mínimo. É no mínimo, mas a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda 5 vezes por semana, né? E se a pessoa conseguir fazer 7, melhor ainda, né? Então recomenda 5 vezes por semana, 150 minutos semanais, né? Então 30 minutos por dia ou 1 hora por dia aí, divididos em 3 vezes na semana, né? Então, cara, coloca isso na sua rotina e vai se adaptando, como todo hábito, né? O hábito precisa de repetição. E é o que eu falo também para os meus alunos, precisa de repetição. Então você tem que repetir, repetir, mesmo desmotivado, mesmo não querendo,
porque é assim que você vai sentir falta depois. Tipo, quando você um dia que você não consiga, vai, uma semana que você não consiga treinar. Puta, não consegui treinar, senti falta. Quando eu escuto isso dos alunos, eu falo, nossa, cumpri com o meu papel. Sentiu falta de exercício, tá ótimo, né? Porque realmente criou o hábito, né? Então é sobre isso. É sobre isso que a gente conversa. Eu sou viciado em não faltar no treino, eu sempre falo isso. Eu não consigo. Cara, eu não gosto de não faltar, eu me sinto mal no nível que eu não sei nem se é saudável até, porque às vezes quando eu tô doente eu falo assim, Gui, falta. Hoje é dia de faltar, porque descansar vai te ajudar mais a melhorar do que ir no treino. Então eu tenho essa. Eu acho que talvez esteja passando do nível de saudade, do saudável, na obsessão de ir pro treino, assim. E saindo um pouco dessa pauta personal e entrando mais na pauta Vitor triatleta, eu queria entender Vamos lá. um pouquinho de como começou ali, porque você explicou ali na sua história como entrou o triatlon, mas a entrada do triatlon varia para cada pessoa, geralmente alguém começa com uma modalidade, como que foi isso para você? Como eu falei, eu fazia já, sempre pratiquei esporte, e o Kung Fu era meu principal esporte, e praticava corrida, né? A corrida, acho que como é um esporte extremamente democrático, né, que só dependia de um tênis e um ambiente para correr, tipo um parque, a rua, enfim. Então eu praticava muito corrida, gostava muito de correr nas provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, sempre pratiquei provas nesse nível, né? E até um pouco antes da pandemia, eu comecei a evoluir um pouco mais para provas maiores, para provas de 21 quilômetros, meias maratonas, né? Então a corrida foi, pensando em endurance, pensando no triatlo, ali foi onde eu comecei a entender como que funcionava o endurance, né? E aí fui praticando a corrida e tal, aí veio a pandemia você não tinha muitas possibilidades de treinar, né? Você não podia sair de casa, então aí na pandemia eu foquei no pilates e no treino de funcional dentro de casa, em 2020 isso. Em 2021 eu comecei a ter acesso ao triatlon por vídeos do YouTube, cara. Comecei a ver algumas coisas no YouTube. Eu conheci uma menina que era triatleta, né, na época, e ela me apresentou o triatlon, né, ela praticava, e aí ela me mostrava os vídeos que motivavam ela e tudo mais. E eu comecei a, sabe, acompanhar, assim, meio sem querer muito, assim, eu já estava muito bem na corrida e tal. E comecei a me interessar, cara, começou a me chamar a atenção. Eu falei, cara, que legal esse negócio do Ironman, né? Foi a primeira coisa que você vê no YouTube é o negócio do Ironman, né? Sim. Falei, nossa, que coisa louca, né? Nadar, pedalar e correr nessa distância toda. E aí eu falei, será que eu sou capaz? Sabe, me veio na cabeça, será que eu consigo? Pô, ia ser legal. Minha rotina de trabalho sempre foi muito insana, assim, né? Eu dou aula o dia inteiro. Mas eu falei, bom, vamos tentar encaixar. E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou entrar pro triatlo, eu quero entrar pro triatlo para tentar me desafiar. Eu sempre busquei o esporte para essa questão, sabe? Para me desafiar, para superar limites. E aí eu comecei a fazer a natação. Isso em 2021, em agosto de 2021. Foi o esporte que eu comecei a treinar. Por que a natação? Né? Eu até tinha te falado numa das nossas conversas. Porque a natação era onde eu tinha mais dificuldade e era o esporte que eu menos pratiquei assim, na vida. Eu pratiquei natação quando eu era criança. Minha mãe meio que me obrigava a ir a nadar, porque era importante e tudo mais. E depois da faculdade, na faculdade eu tive a matéria de natação, né? Aí depois da faculdade eu nunca mais pratiquei natação. Eu entrava na água, mas não nadava. E aí eu entrei numa escola de natação bem legal aqui perto da minha casa. Falei, não, preciso fazer aula, preciso reaprender a nadar. Porque natação é técnica, né? Você que está fazendo aí, você sabe que natação é técnica. Então eu falei, eu preciso de alguém me dando aula, me ensinando, reensinando a nadar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi onde eu mais aprendi, assim, foi bem legal. E assim começou. Aí aí comecei a natação, tal. Aí eu falei, bom, eu acho que dá para nadar e correr, né? Aí eu fui fazer o meu primeiro aquatlon, que é o nadar e correr depois, né? Então você nada no mar, ou geralmente no mar, né? E corre. E aí eu me inscrevi, falei, eu acho que eu consigo, vou lá fazer. E eu só não fiz o triatlo na época, eu lembro disso, porque eu não tinha bike ainda. Eu tinha uma bike uma mountain bike e eu achava que não dá, né? Tipo, tem que ser speed, então eu não vou me inscrever no triatlo.
Aí eu me inscrevi nesse Aquathon, que foi em Bertioga, e cara, adorei. Eu fui fazer assim, a natação no mar, eu nunca tinha nadado no mar, você tem uma ideia, assim, fui, nadei, foi super legal. Eu fiz um treino, acho que antes na Estrada Velha lá, né, onde tem a represa, onde a gente treina, onde eu treino hoje, quando eu vou treinar águas abertas. Fiz acho que um treino lá pra ver como que era e depois já fui pra competição. E eu adorei, assim, falei, cara, que legal esse mundo, meu. Era um mundo super legal. E aí, quando eu participei nesse hackathon, tinha o triatlon e eu vi a galera pedalando de mountain bike. Tipo, não tinha por que eu não ter ido no triatlo, sabe? Eu falei, caramba, a galera faz o pedal de mountain bike mesmo. Tinha umas bicicletinhas bem fuleira. Aí eu falei, não, eu vou investir numa bike legalzinha, né? Pra poder dar entrada no triatlo. Aí eu investi numa bike de speed, que ela tá até aqui atrás, que é a minha primeira bicicleta, que tá no rolo. E assim foi minha entrada. Comecei assim. Aí comecei a treinar, só que ainda sem assessoria. Meu começo foi completamente sem assessoria. Eu fazia os treinos. Eu tenho experiência com treinamento esportivo, né? Eu tenho uma especialização nisso. Então eu mesmo montava a minha periodização de treino. E o comecinho lá em 2021 foi assim. Legal. Acho que E é aí, isso. então, isso é começo de 21, a sequência foi corrida, natação, e aí em algum momento vai. Eu tenho a impressão de que essa é a sequência padrão, sabia? Tipo assim, obviamente cada um tem a sua sequência, óbvio, se a pessoa começou nadando, ela obviamente vai fazer as outras depois, mas corrida, natação, bike, com todo mundo que eu tenho conversado, tem seguido esse padrão, e todos nós enfrentamos o drama de não ter uma bike. Tipo, esse é um drama que Pois é. eu não sinto estar enfrentando ainda, porque eu acho que eu me identifico mais como corredor por enquanto, apesar de estar treinando forte a natação. Minhas metas são todas na corrida por enquanto, mas eu sinto um pouco isso. Tipo, putz, a bike tem uma É, baita barreira de entrada. a bike é. E assim, as bikes são. A bike ela é uma ferramenta, né? Eu estou tentando encontrar a palavra, mas é o que é mais caro do triatlo, eu acho que é a bike, né? Porque você tem que investir na bike, nos equipamentos da bike, né? Capacete, sapatilha e tudo mais, né? Mas acho que a dificuldade é por conta do valor do investimento, né? Para correr, um tênis assim de R$ 300, R$ 200, você consegue comprar e correr, né? Para nadar também você não precisa comprar o melhor óculos e tal. Você compra um óculos legal, uma touca. Claro que tem a piscina, né? Se você tem piscina no seu prédio, é bacana. Se você não tem, você vai ter que procurar uma academia, tem o investimento da academia. Mas a bike, cara, é o que você mais investe. E aí você vê a galera, pelo menos assim foi pra mim, né? Você entra lá, você começa a entrar pro triatlo, você vê a galera com aquelas bikes super sônica, né? Tipo, aquelas bikes linda e todas cheias de bike de carbono, aquelas bikes que você levanta com o dedo. E aí você pega uma bikezinha meio simples, você até se sente meio no começo assim, você fala, nossa, né, eu queria uma bike melhor. Mas depois que você pega experiência no esporte, você vê que não é só o equipamento que faz um triatleta, né? É o próprio triatleta, é a dedicação dele, as horas de treino, o volume de treino. O cara pode ganhar provas com uma bike super simples, não tem problema. Depende muito mais da dedicação dele no esporte do que outra coisa. Mas no começo te dá uma. Como aquela que a gente estava falando de entrar na academia, né, que você entra, você se sente meio um bicho fora, né, um bicho fora d'água ali, um peixe fora d'água. No triatlon eu me senti um pouco assim no começo. Mas depois você vai entendendo, você vai entrando no esporte, você vai vendo que, cara, não tem nada a ver. Eu acho que é para todos, cada um na sua especificidade, cada um na sua individualidade. Mas foi a primeira barreira. E outra, não é todo lugar que você treina com a bike. Se você não tem um rolo, que nem eu adquiri um rolo bem depois, né? Esse rolo que eu tô aqui de treino, eu comprei esse ano agora. Foi esse ano que eu comecei a treinar no rolo, que foi pro Ironman, pro 73 Floripa. Mas antes eu treinava na rua, eu descia aqui na rua perto de casa, aí não tem muita segurança, as ciclovias em São Paulo estão destruídas, né? Enfim, então acho que essa é a principal barreira mesmo. É. O rolo, ele
pra quem não sabe, o que é o rolo de bike? É alguma coisa que você prende a bike e a bike fica girando parada? Isso, é. Você coloca a roda de trás. Eu tenho um rolo Smart, né? Que é um rolo onde você tira a roda de trás, conecta no rolo, e aí o rolo ele te traz as intensidades as potências, né? De treino. Então você consegue colocar potência, tem um aplicativozinho que você vai fazendo os caminhos e tal, né? Tem um rolo magnético, que é um rolo onde você fica com a roda da bike mesmo e ele roda em cima desse rolinho magnético, sabe? Que é uma forma de treinar sem precisar sair de casa, né? Então o rolo ele facilita para você, para mim pelo menos facilita muito, porque eu não preciso sair de casa para treinar e colocar as cargas de treino ali. Então, por isso que eu adquiri o rolo. Né? Então é tipo uma bicicleta ergométrica, mas um pouco mais profissional, assim. Mais tunado, entendi. É. Uma dúvida que eu tenho é, agora que eu comecei a nadar também, antes eu só corria, eu comecei a nadar, meu YouTube entendeu minhas más intenções e ele começou a me mandar também conteúdo de Iron Man e tal, porque eu acho que é o que é mais popular. O pessoal lá do Garage Training, porra, vejo o vídeo deles pra caramba, uma par de gente. Era eles que você via também? Eu comecei muito com eles, assim. Os caras são Até muito hoje bons. eu assisto, Até hoje eu acompanho. Acompanho também outros canais. Hoje em dia eu acompanho vários canais de profissionais, né, do triatlon e também a galera que fala sobre triatlon, que eu acho bem legal. Porque é uma forma de me inspirar também, né? Eu acho Sim. que entra muito nessa questão da inspiração. E aí o que aconteceu foi, vendo essa galera do Iron Man, falava assim, beleza, triatlon é só Iron Man. Triatlon é só, tipo assim, a relação que eu tinha na minha cabeça no meu primeiro contato, talvez de forma meio ignorante, é que triatlon era Iron Man. Eu chamava até a Uhum. modalidade de Iron Man. Depois eu descobri que, na verdade, Iron Man é uma distância e que existem várias distâncias inferiores a isso. Como que é a progressão normal dentro de uma modalidade de triatlon para alguém que quer fazer prova? Porque na corrida a gente sabe que tem os 5 quilômetros, o 10 quilômetros, o 15, o 21 e Uhum. 42. Só que eu acho que no triatlon me parece ser menos difundido, até porque eu não sabia que existiam distâncias menores, tipo o sprint, o olímpico. Como que funciona essa progressão de distâncias dentro do triatlon? Legal. Realmente, até eu falei, né, que meu primeiro contato foi vendo vídeos do Iron Man, né? Então também a minha primeira visão era sobre o Iron Man. E o Iron Man é uma marca, é uma grande marca, né, mundial, né, que começou junto ali com o início do triatlon, pelo que eu escuto da história do triatlon, né, mundial. Começou meio que junto ali, perto, né, do início do esporte no mundo, e cresceu demais e hoje é o que a maioria dos triatletas tem como objetivo pelo desafio que é. Porém, você não é você não se torna um triatleta só por conta do Ironman, né? Você pode ser um triatleta pela prática do próprio esporte que é nadar, pedalar e correr nessa sequência, né? E todo o processo que te leva a realizar esse esporte. Mas você falou de uma sequência, assim, quando eu comecei, eu estudei muito, né? Porque eu sempre gostei de estudar, né? Estudar o esporte, estudar o exercício, né? E eu vi que você pode, que você tem que, como qualquer modalidade esportiva, você tem que seguir uma linha meio que pedagógica, assim, de crescimento, como você disse. Então você tem lá na corrida 5, 10, 15, 20, 1, 42, né, que é o máximo. Tem gente que faz as ultras maratonas que é muito mais que isso, né? Mas começar com 5 quilômetros. Tem gente que até começa com menos que isso. Começa com 3 quilômetros, né? Por quê? Porque quando você está no começo, cara, o seu corpo não suporta um volume alto de prática, assim, né? Então, se você vai começar a praticar o exercício, se você coloca muito volume de uma hora para outra, o risco de se lesionar é muito grande. Então, por isso que vem as modalidades menores, que é onde você consegue realizar o esporte de uma forma mais saudável. Então, eu acho que hoje já tem provas aí que tem pensado nessa entrada de novos atletas e tem colocado distâncias até menores que a do sprint. Você falou do sprint e do olímpico, né? O sprint você nada 750, pedala 20 e corre 5.
eu comecei nessa modalidade, né? Eu fiz 3 provas nessa distância, que era para ver como que era, para ver como que o meu corpo se adaptava a você juntar as 3 modalidades. Porque uma coisa é você treinar separado, né? Você nadar, pedalar e correr. Outra coisa é você fazer tudo isso no mesmo dia, né? No mesmo momento ali. E aí depois eu fui pro Olímpico, que o Olímpico tem, né, você nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Essa é uma modalidade que a maioria dos triatletas que realmente gostam do esporte, praticam o triatlon como estilo de vida, faz bastante. Eu, por exemplo, é uma distância que eu faço sempre, porque é uma distância rápida e que você, bem adaptado, você consegue fazer bem, assim, né? Então essa é uma distância legal de você colocar ali como algo de você praticar sempre, sabe? Que nem você, eu sempre faço uma prova de 10, uma prova de 15, né? Eu sou maratonista, mas eu sempre encaixo uma provinha de 10, de 15 como uma prova ali no meio do ciclo, né? Para te ajudar a ganhar velocidade, a ganhar resistência, né? Só que, como eu falei, tem essas duas distâncias anteriores ao Ironman. Tem o meio Ironman, né, que é o 70.3, que é metade do Iron, que é nadar 1.900, pedalar 90 e correr 21. E o Ironman, que é o dobro, que é você nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42. Né? Então, eu acho que numa escala, acho que você começar ali no sprint e ir escalando isso, acho que é ideal. Como eu estava dizendo, tem provas que estão colocando distâncias menores, tem provas que estão colocando 500 metros de natação, acho que 10 de pedal ou 15, não me engano, não me lembro, e 5 de corrida, 3 de corrida, depende da prova. Que é para você colocar pessoal que, cara, sai do sedentarismo, começa no esporte, e aí ele vai galgando aí degrau a degrau, né? Mas são poucas provas ainda que tem essa distância, mas eu sei que a confederação está trazendo mais essa oportunidade aí para abrir mais portas para o triatlon. Né? Pra abrir mais o topo do funil, né? Deixar mais Uhum. democrático. Melhor. E hoje, dentro da prática do triatlon, quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo quando elas estão começando a treinar o triatlon? Eu acho que a ansiedade de chegar muito a um objetivo grande, assim como fazer um 73, né, ou fazer um Ironman. Então a pessoa não curtir o processo, não aproveitar o processo, sabe? Eu aprendi na prática isso, né? Porque eu tô há pouco tempo no triatlon, eu sou ainda neném do triatlon, né? Eu tô há 2 anos, 2021 2 anos no triatlon, tenho aprendido muito. Depois que eu entrei numa assessoria esportiva, melhorou muito ainda mais o meu aprendizado, de que as coisas têm que ser de forma gradual, de forma progressiva, tem que ter um crescimento gradativo, porque se você vai com muita ansiedade, com muita sede ao pote, você pode se frustrar, você pode se machucar, né? Você pode fazer o que você quer, né, como objetivo e acabar desistindo depois. Mas se você quer, né, uma dica que eu dou, se você quer o triatlon como um estilo de vida, como algo que faça parte da sua rotina, você tem que aproveitar o processo, você tem que curtir o processo, tem que ter paciência, né? Eu escutei até um triatleta falando hoje que, cara, você vai fazer, você tem o objetivo de fazer a prova, por exemplo, melhorar o seu tempo em uma prova X lá, vamos supor que na distância olímpica eu quero melhorar meu tempo em 20 minutos. Cara, você vai errar umas 15 vezes, assim. Você vai fazer 15 provas e não vai dar certo. Você não vai conseguir bater seu tempo, você vai se machucar, vai acontecer alguma coisa com a bicicleta, enfim, vai dar errado. Na 16ª vez que você for fazer, dá certo. E aí você bate seu tempo. Você ganha uma prova, você vai pro pódio, sei lá. Né? Então é bem isso que eu acredito também. Então você vai, cara, muitas vezes você vai treinar, 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 a hora que você chega na prova, você tá bem dos treinos, só que acontece alguma coisa na prova que, meu, acaba com a prova. Você não consegue bater o seu recorde, você não consegue terminar a prova, enfim. Então precisa ter muita calma.
Então acho que o principal erro é esse, é ir com muita sede ao pote, sabe? Acelerar muito os processos e acabar não curtindo e não levando isso como um estilo de vida, né? Porque se não levar como estilo de vida, você não consegue colocar na sua rotina. Porque o triatlon é cansativo, né? Você treinar 3 modalidades, 4 modalidades, né? Que é a natação, o pedal, a corrida e o treinamento de força. Então, para você conseguir levar isso, cara, você tem que ter consciência que é um estilo de vida, senão você não consegue colocar na sua rotina. Eu vou dar uma filosofada aqui, mas quanto mais eu penso em todos os erros que é possível você cometer em qualquer área, não só no esporte, eu tenho chegado na conclusão de que é falta de paciência mesmo. Eu falo isso de forma repetida, que é a questão de você jogar o jogo infinito contra o jogo finito. Tipo assim, quando você tá jogando o jogo infinito, no caso do triatlon, você tá ali para praticar a modalidade por muito tempo e eventualmente você vai estar no nível de fazer um Ironman de forma saudável, né? Eu acho que não necessariamente saudável, mas de forma preparada. Muito mais do que se você começasse já com a meta de fazer um Ironman daqui a 6 meses, que provavelmente ia te dar um gás absurdo nesses 6 meses, mas não seria sustentável. Provavelmente você ia se desgastar depois da prova e não ia querer continuar na modalidade como estilo de É, vida, igual você falou. exatamente. Então me parece fazer muito sentido isso. Exatamente. Eu acho que cada um entra no esporte por um objetivo, claro. Tem gente que entra já determinado em fazer só o Ironman. Ah, não, eu quero me desafiar a ir fazer só o Ironman. Mas a que custos isso, né? Eu sempre questiono essa questão. Mas a que custos? Será que isso é saudável? Será que realmente é só isso que o esporte pode te trazer, né? Porque o mais legal do esporte é o processo, cara. É o que ele te faz na vida, assim, o que ele transforma a sua vida. Hoje, com a maturidade que eu tenho, assim, eu sou uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais organizada. Eu consigo trazer muito do aprendizado que eu tenho no esporte para minha vida pessoal, para minha vida profissional, né? Uma coisa que eu escuto muito do Rodrigo Lobo, que é o treinador lá da assessoria que eu sou aluno, é que o triatlon, cara, é a grande arte de equilibrar os pratinhos, né? Você tem a sua vida, você tem vários pratinhos, né? Você tem a vida pessoal, a vida profissional, o esporte, né? Você tem o seu relacionamento pessoal, né? Com o seu namorado, sua esposa. E aí você vai equilibrando isso, a família e tudo mais. E, cara, tem hora que tem um pratinho que vai ficar um pouco mais baixo, que você vai perder um pouco de equilíbrio, ou até derrubar no chão, às vezes, pode acontecer, né? Só que a arte é você conseguir levantar novamente esse pratinho e continuar equilibrando, né? Me lembra muito aqueles caras na rua, né? Fazendo aqueles malabarismo. Cara, o cara derruba às vezes, mas ele vai lá, pega de volta e equilibra de novo, né? Então, o esporte, não digo só pelo triatlo, mas qualquer esporte que você vai praticar, é isso, é você aprender. E aí, linka com o que a gente estava falando lá do meu objetivo profissional. Muita gente não tem o hábito pelo exercício porque acha muito desafiador equilibrar esses pratinhos. E o esporte, o exercício, faz com que você consiga ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que a prática de exercício, a prática do esporte, faz com que você crie estratégias aí para conseguir equilibrar, né, a sua rotina. E dá tempo, cara. Dá tempo de treinar, dá tempo de trabalhar, dá tempo de cuidar da família, dos amigos. Dá tempo. Agora, é só você também organizar as prioridades da sua vida, né? Então, por exemplo, hoje, de sábado, todo sábado eu treino às 6 horas da manhã até 11 horas da manhã. Todo sábado, né? Eu sou bem religioso, assim, com isso. Então, eu sei que de sexta-feira, por exemplo, eu não vou poder ir num barzinho com meus amigos, beber cerveja e ficar lá até tarde. Eu vou ter que eliminar esse hábito que eu tinha, de repente passar por um sábado, eventuais sábados, né? Uma coisa que eu mudei muito foi essa questão de priorizar algumas coisas na minha vida também. Então o esporte ensina muito isso. Pô, minha prioridade hoje é melhorar no esporte, para mim e também para minha saúde, para o meu bem-estar. Então eu preciso priorizar. Então você vai dando prioridades. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, sempre coloca a saúde em primeiro lugar nas suas prioridades. Porque senão, você colocar o trabalho, o dinheiro, cara, vai chegar um momento da sua vida que a saúde vai fazer com que vai impedir você de ganhar dinheiro, de trabalhar, de cuidar da sua família.
Então eu sempre falo, cara, coloca a saúde em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. E saúde não é, tomar remédio, ir no médico, não é isso. Saúde é se cuidar mesmo, é se alimentar direitinho, é fazer exercício, é cuidar da sua saúde mental também. A gente não fala isso, mas é cuidar da sua saúde mental também. Porque é isso que faz você ter as outras coisas. É isso que faz você trabalhar para ganhar mais dinheiro. É isso que faz você ter disposição para cuidar da sua família, dos seus filhos, ir no bar com os amigos. Então é isso, é ter saúde. É o que eu sempre falo. A gente até filosofei mais que você. Gostei da sua filosofada, cara. E acrescentando a sua filosofada, eu acho que eu vejo sempre o exemplo da minha mãe, eu trago, né? Muito do que ela faz é achar que o objetivo do esporte não é você equilibrar os pratos, porque eu acho que esse é o grande aprendizado, assim, do que dá pra tirar de tudo isso que a gente falou hoje. Tipo, o esporte é muito mais um sistema do que uma meta. É sobre Uhum. construir o sistema da saúde ali, o sistema da prática esportiva, muito mais do que uma meta. Então, às vezes, minha mãe chega pra mim e fala assim, filho, quero perder 12 quilos. Eu falo, não, mãe, essa não deveria ser sua meta. Sua meta deveria fazer musculação, tipo, ir na musculação 3 vezes por semana por um ano, sem faltar. Eu acho que a meta no esporte, eu acho que pra quem consegue, pra quem curte mais o processo, ela acaba vindo naturalmente muito mais do que quem coloca assim, tipo, vou fazer um É. Ironman e não criar aos poucos e de forma disciplinada o sistema que vai levar a pessoa até ali. Então não é sobre perder 12 quilos, é sobre não faltar no treino e treinar 3 vezes por semana por Ah. um ano, sabe? Sim, se torna consequência, né? Eu acho que o perder 12 quilos. A mesma coisa no esporte, a sua performance. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava 2 anos atrás. Mas por quê? Por conta da consistência, de todos os treinos que eu não faltei, né? Como você disse, eu fui em todos. Se contar, eu entrei na assessoria em 2022, né? Então eu treinei sozinho em 2021 quase todo. Aí em 2022, em junho de 2022, eu entrei na assessoria porque eu vi que eu precisava de alguém especialista para cuidar dos meus treinos. E desde que eu entrei na assessoria até hoje, cara, eu posso contar nos dedos as vezes que eu faltei nos treinos de sábado, que é os principais treinos, né? E os dias que eu faltei nos treinos na semana, eu encaixo, cara, que nem hoje eu vou conseguir pedalar só à noite. E tá tudo bem, eu vou encaixar à noite e depois eu janto e durmo, né? Então, enfim, eu acho que está muito relacionado à consequência, né? A performance, o emagrecimento, a performance está relacionado com você suportar esse processo e a consequência vai ser, com certeza, você emagrecer, com certeza você performar. Então, hoje eu consigo performar muito melhor no esporte, mas porque eu me dedico ao longo de todo o processo. Não é porque não é mágico, sabe? A galera acha que quero perder 12 quilos. Cara, não é mágico. É gradativo. Você precisa persistir ali para chegar nesse objetivo e aquilo que a gente está falando aqui. Sempre correlacionar com um estilo de vida, sabe? A prática do esporte, a prática do exercício, seja lá o que for. Estilo de vida. Seu estilo de vida é se cuidar, é cuidar da sua saúde. Então, acho que esse é o principal recado. É colocar a saúde em primeiro lugar sempre, cara, independente de qualquer coisa. Sensacional, Vitor. Foi um ótimo papo. E agora uma pergunta fácil pra gente encerrar isso daqui. Quem quiser começar a treinar com você, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, onde que a pessoa te encontra? Eu tô no Instagram, né, como Victor Valente underline personal, né, Victor Valente underline personal. Lá tem meu celular, tem meu WhatsApp, tem os meus contatos, né, para poder saber como funciona meu trabalho e tudo mais, né. Lá eu respondo também no direct, se precisar. Eu acho que é o principal meio, né, de acesso ali, né? Então também quem quiser me conhecer melhor, depois chama o Gui aí que o Gui passa aí o meu contato e aí eu consigo dizer como que eu trabalho, passar mais informações, horários e tudo mais, como que é a metodologia. Então acho que o principal é o Instagram, mas também tem meu contato pessoal, que depois quem quiser aí o Gui pode passar. Boa, sensacional, cara. Obrigadão pelo tempo.